As empresas, de um modo geral, pensam que atuam no sistema econômico. Toda vez que você conversa sobre esse assunto, você diz, olha, porque o sistema econômico, nós somos uma entidade econômica, a gente atua como indústria, como provedor de serviços no sistema econômico. Na verdade, quando dizem isso, mesmo sem perceber, estão imaginando que o que existe no mundo é um sistema econômico. O mundo é o sistema econômico. Tudo gira em torno da questão econômica. Mede-se países por PIB, mede-se riqueza por dinheiro e coisa que vale. O dinheiro é fundamental. O dinheiro, obviamente, é fundamental. Todo mundo sabe. Mas acontece que a sociedade tem muitos outros subsistemas dentro. Tem o subsistema cultural, o subsistema religioso, o subsistema industrial, o subsistema econômico é um dos subsistemas. Então é interessante que quando você entende, ou quando um empreendedor entende, quando uma companhia entende que atua na sociedade, ela consegue vislumbrar, ela consegue identificar uma série de outros subsistemas onde ela pode enganchar as suas contribuições. Porque quando você reduz a sociedade ao sistema econômico, só tem um lugar para enganchar. Se o sistema econômico vai mal, a companhia vai mal. Então, quando você entende que a sociedade é composta de subsistemas, você tem muito mais segurança no empreendimento, porque você pode ter ligações com os diferentes subsistemas daquela sociedade. De maneira a compor um todo rentável, de alto prestígio, e inclusive estrategicamente muito mais seguro, dado que as mudanças, as turbulências sempre existem. Nós, e isso graças à grande inspiração do Nélio Arantes, entendemos que as companhias que partem do pressuposto de que existem para servir de maneira inteligente, ética e rentável a grande sociedade, a grande maioria da sociedade, ou as pessoas que ela escolheu com a sua vocação atender, essas companhias têm muito mais resultado do que outras, que reduzem as relações a relações transacionais e de dinheiro. É tão simples quanto isso. A empresa que nós chamamos de empresa válida é aquela que, estando absolutamente compromissada com a prosperidade do todo, no qual ela se inclui, prosperidade, eu estou dizendo, não estou dizendo distribuição de coisas, é prosperidade. Ela tem muito mais resultado, tem muito mais defensores e tem muito mais possibilidades de se perenizar. Essas são empresas válidas. Empresas que nascem do DNA do empreendedor, quando motivado para realizar sua expressão de contribuição, faz um empreendimento absolutamente admirável e que tem o lucro fundamental como a justa paga da sociedade por aquilo de bom que ela faz para ela. Essa é a grande discussão e eu acredito, nós acreditamos como ser a grande possibilidade, o portal para continuar existindo. Porque a empresa válida, ela tem ambição. Porque ambição é uma virtude, é ser melhor e construir o melhor para o todo. É diferente de uma visão econômica convencional, que era uma visão de ganância, quer dizer, é tudo para mim. Tanto é que as empresas de visão econômica acabam instilando dentro, ou instigando dentro de casa, a ética da desconfiança. O cliente desconfia que não está sendo atendido porque alguma coisa aconteceu. O empregado, que eles chamam de empregado, as pessoas, os funcionários, sabe que estão doando a melhor parte da vida deles a uma causa que não tem, que só tem um ganhador. E o acionista sente que está sendo traído ou roubado. É a ética da desconfiança. São empresas muito voltadas para controle. Já a companhia válida é voltada para realização. O controle tem para garantir que a realização do todo seja assegurada. É interessante. Enquanto uma é voltada para o controle não progride, outra é voltada para a realização. Vocês todos, nós todos, temos muitos exemplos na sociedade de empresas válidas. É óbvio que o mundo não é assim, ou é de um jeito ou é de outro, não é de visão econômica ou é de empresa válida. Você tem gradações e há momentos, né? Lembrando que ter a visão econômica é fundamental, mas ela tem que estar colocada debaixo de uma coisa essencial, que é uma companhia ter credibilidade, ter prestígio, ter clientes que a defendam espontaneamente, sem precisar, são advogados leais, que a promovam diante de outros que são iguais a ele, que dá valor, e que remunerem a empresa pelo valor que ela tem, não por um preço qualquer de mercado. Esse é o conceito de empresa válida. Da nossa experiência, muitas nascem assim.
Porque empreendedores são visionários e todos comemoram o que é bom. As comemorações humanas são voltadas para a esperança, para alguma coisa boa. A empresa válida tem um alto astral. Agora, há muitas empresas que nasceram com visão econômica, e a minha geração, por exemplo, foi formada todinha assim, né? Mas que ao longo do tempo, um pouco por sofrimento, um pouco por constatação, começa a migrar para uma atividade ou para uma maneira de ser mais aprimorada. O que é altamente, eu acredito, esperançoso, porque as pessoas mudam. Todos nós mudamos, não é? De sorte que a empresa válida é quase um estado de espírito, é quase uma maneira de pensar a vida, pensar o mundo. Ela tem menores custos para manter os talentos, porque os talentos entendem que a causa vale a pena. Ela expressa com maior prazer a sua vocação, e não é qualquer coisa que dá dinheiro. E, ao mesmo tempo, ela é altamente lucrativa, entendendo que o lucro acaba sendo um aplauso que a sociedade e que os diferentes stakeholders dão para ela pelo que ela faz. E a empresa válida, ela tem uma tarefa empresarial. Isto é, um executivo de empresa válida, ou um executivo que quer fazer da sua empresa uma empresa válida, ele tem um trabalho, tem um encargo, né, que é diferente dos encargos regulares das empresas convencionais. Por exemplo, a empresa válida trabalha por temas e não trabalha mais por departamentos ou por áreas. Até porque as ideias humanas, todas, pertencem a todas as matérias. Nada é só de química, só de física, só de finanças, ou só de recursos humanos. Tudo é de tudo. Então, a empresa válida trabalha pela identificação que o Nélio fez, e nós, nesses anos todos, trabalhando nisso, por uma constelação de valor, que nós chamamos, que inclui fazer coisas úteis no foco do cliente, evoluir deliberadamente, trabalhar com o conceito de lucro admirável merecido, isto é, trabalhando com aquela ideia de que há duas naturezas de dinheiro, uma natureza de dinheiro que para eu ganhar alguém tem que perder, ou uma natureza de dinheiro que quando eu ganho todos ganham. Ela trabalha cuidando dos recursos para que os recursos sejam produtivos, e desses recursos produtivos, porque são recursos que não geram escassez, o mais importante é o tempo. Tempo das pessoas. Porque se você toma o tempo de alguém, você não repõe esse tempo. Ela trabalha criando relações de significado com os clientes, porque cliente nenhum é fiel a produto nenhum. Nós trocamos os produtos, graças a Deus, porque a tecnologia muda. Mas o que é perene é a relação que eu tenho com você. Porque a empresa válida parte do princípio que empresa não existe. O que existe são pessoas que se juntam diante de uma causa que vale a pena durante um tempo. Empresa só existe quando o presidente não quer fazer o que você quer que ele faça. Ele diz assim, por mim eu faria, mas a empresa, a organização não vai querer. Então me chama organização, né? A empresa válida cuida da prosperidade dos clientes. Porque a gente se liga a pessoas que nos fazem melhores. Então ela cuida para que todos os stakeholders, fornecedores, provedores, clientes, sejam prósperos, estando juntos. Tem planos para isso. A empresa válida cuida para que os talentos se sintam realizados. E talentos realizados, talentos são pessoas normais, das quais não se tirou, por ordem, nem o coração, nem o cérebro. Porque a empresa válida entende que quando você tem uma ideia, quando você conversa com o cliente sobre uma coisa, com o seu funcionário, com o seu acionista, a primeira coisa que você pergunta para ele é assim, faz sentido isso que eu estou propondo? Não é assim, é lógico, faz sentido. Porque primeiro é o sentido. Ela cuida da conduta ética. Porque a ética, muito além de um mero código, que precisa de um password para entrar, de um login, né, ela é expressa pela conduta, ela faz planos de conduta. São 8 aspectos muito interessantes que formam uma espécie de primeiros temas que ela cuida. E a grande maneira de gerenciar é que isso trabalha por multiplicação, entendeu? Você pode ter utilidade no foco do cliente, conduta ética, né? E daí você não tem lucro. Não adianta nada, porque 1 vezes 1 vezes 0 deu 0. É ter tudo. O que mais tem nos empolgado no conceito de empresa válida, que tem dado origem a movimentos interessantíssimos, que vocês conhecem, porque isso é um achado, uma descoberta, uma maneira de olhar que tem mais de 20 anos aqui, e o Brasil tem sido muito pioneiro nisso. O que mais nos empolga é que você consegue fazer uma companhia funcionar pela ética do prazer. Porque servir o outro, que é a missão de uma empresa, é servir. E quando você está servindo, você não está com alguém, você está para alguém.
Isso é altamente motivante. Ela diminui custos administrativos de toda a ordem, porque a crença é tão mais forte, a causa, de que as pessoas são motivadas pelos seus próprios motivos a fazer coisas numa direção que interessa. Essa é uma forma de fazer. Agora, se você me pergunta assim, como é que eu faço isso dentro da casa? Eu acho que você diz assim, é uma mudança cultural. A nossa experiência mostra assim, que os empreendedores são modelos que as companhias seguem. Todos nós somos modelos para um monte de gente. Você é modelo para um monte de pessoas que você não sabe nem quem é. Então, a maneira de você fazer, ela pode ter tanto impacto que a casa começa a pensar assim. Agora, o retorno é maravilhoso. Mas aí, uma vez, alguém chegou para nós e disse assim, não, o conceito me parece ótimo, e isso pode ser feito, tal, mas como é que você quantifica? E aí a gente aprendeu que as empresas válidas medem, mas não necessariamente quantificam, porque a vida é assim. Todos nós medimos as coisas, mas não necessariamente quantificamos. E, curiosamente, mais de 90% do que acontece com a gente mede sem quantificar. Né? Por exemplo, você não tem uma prova matemática nenhuma que a sua empresa não vai quebrar o mês que vem. Mas você tem sérias evidências de que ela não vai. As empresas válidas trabalham com métricas que contemplam números e não números. Ela contempla número no que toca coisas que a matemática mede. E contempla evidências naquilo que a matemática não mede. Então ela tem, como a gente costuma brincar, evidenciômetros. A vida se torna mais fácil. Porque até um comandante de avião não tem prova nenhuma que aquele voo, matemática, vai ser bom. Mas ele tem sérias evidências. E o talento dele faz, de maneira jazzística, ele conduzir aquilo. A vida é assim. A empresa válida aceita a vida. A empresa de visão econômica traveste a vida de uma equação matemática, de um algoritmo. Qual dos dois você prefere? Pensar em empresa válida não é uma estratégia. Não, eu vou fazer assim, a empresa válida é legalzinho, deixa eu pegar uns remedinhos dela e daí eu vou fazer isso com o cliente, com os funcionários e tal. Não, é um modo de ser. É uma filosofia empresarial. É uma maneira de entender o mundo. Então, não se trata de uma estratégia. Trata-se de uma filosofia empresarial. E aí você podia dizer, bom, mas se é uma filosofia empresarial, se isso depende de empreendedores, motivadores, como a gente faz? A gente conversa sobre isso. Filosofia é uma maneira de você conversar sobre as coisas que nos trazem perplexidades na vida. A gente estuda, a gente conversa. Da reflexão nasce a maneira que você pode fazer em torno de uma causa que lhe toca a alma e depois o bolso. Entende? Eu acho que é esse um lembrete interessante para a questão das empresas válidas. Colocado que a empresa válida é uma possibilidade, é um jeito de pensar a vida, o que nós podemos fazer como executivos? Não é? Porque muitas empresas, às vezes, os fundadores começaram um pouco assim, ou pensaram nisso. Não é? E ao longo do andar, foram perdendo, de alguma forma, esta visão e se deixaram levar por uma visão que é predadora do conceito original, mas muito recompensadora no curto prazo. O que é que normalmente acontece? Não é porque as coisas mudaram, precisava disso hoje. E, aliás, isso aí parte de um princípio muito estranho, porque o curto prazo não existe. O curto prazo é um pedaço de um longo prazo que veio atrás. Não é? Então, o que fazer? O que nós temos aprendido é o seguinte. Primeiro, a autoadministração precisava, ou seria bom, que ela tivesse muito embebida desses conceitos. Então, você promove aí discussões sobre esse aspecto. É muito interessante. Tem vários ganhos essas discussões. Primeiro, porque acerta uma maneira de ver a vida, e é impossível uma empresa ir para frente se dentro da autoadministração você não tem, no mínimo, uma coincidência da direção a seguir. Porque as singularidades das pessoas, elas são muito importantes, as singularidades, mas a direção tem que ser para lá. Né? Então, isso é um momento interessante. E a outra é conseguir fazer com que essa maneira de ver, essa filosofia, seja a moldura de todas as demais ações da companhia em qualquer área.
Estamos fazendo esta proposta para o cliente, ou esse novo produto. Como ele atende no campo da utilidade, no foco do cliente, como ele atende no campo da ética, como ele atende no campo do dinheiro limpo, do dinheiro que é o lucro admirável e merecido, como ele atende nesse campo, nesse campo, nesse campo. E, ao mesmo tempo que isso ocorre, periodicamente é preciso renovar o ato de fé na empresa válida, porque o dia a dia é tentador para você abrir mão de princípios. Muitas vezes premidos por metas, premidos às vezes até para a concorrência, porque às vezes a concorrência faz algo absolutamente predador e a casa, numa situação de revide, acaba abrindo mão daquilo que ela acreditava. E se há uma coisa que é a pior infecção dentro de uma companhia, é você violentar princípios. A grande diferença das empresas válidas é que elas seguem uma filosofia. Portanto, elas são consistentes, a sua operação é consistente em todas as áreas, porque todas as áreas obedecem a uma mesma filosofia, né? Então, é por isso que eu acho que é fundamental a gente distinguir o que é filosofia e o que é estratégia. A filosofia antecede a estratégia, né? A estratégia tem que estar fundamentada numa filosofia sólida, né? Sistêmica, consistente. Às vezes, você foca, né, uma determinada atenção numa área, como, por exemplo, atender bem os clientes, mas não dá a mesma atenção para uma outra área, que é a relação com os fornecedores. Aliás, esse é um desequilíbrio interessante que muitas empresas apresentam. O sujeito quer vender valor e, na relação com o cliente, ele é todo consultivo e todo construtor de valor e oferece uma oferta lá muito complexa, e na relação dele com os fornecedores, ele quer comprar a custo. Então, ele é muito agressivo na relação com os fornecedores e muito buscador do valor na relação com os clientes. É curioso quando a gente lida com empresas em que o cliente também é fornecedor de algum insumo para aquela empresa. E aí começam a acontecer aqueles problemas. O cara fala, puxa, quando você vem aqui, você quer vender valor. Quando eu vou lá na tua área de compras, o cara quer comprar o custo mais baixo, o preço mais baixo, e me força e me sacrifica. Essa incompatibilidade, em algum momento, gera problema. A empresa tem que ter uma certa harmonia na sua forma de definir estratégias. E outra coisa, comprar valor significa comprar muito bem para construir valor na sua relação com o cliente. É um erro achar que eu compro o custo e isso vai me produzir uma solução melhor para o cliente ou mais barata. A empresa também devia se preocupar em comprar valor e ter uma ótima relação de desenvolvimento com seus fornecedores. Aumenta o ambiente de cooperação. Esse tipo de aliança gera soluções melhores, gera soluções únicas. As empresas ficam melhores na solução que oferecem para os seus clientes quando tem uma relação com os fornecedores que é mais construtiva. É difícil você falar que eu vou muito bem com os meus clientes sem cuidar bem do meu ambiente interno e sem cuidar muito bem da minha relação com os fornecedores. Num certo momento, você até pode, no curto prazo, conseguir isso, mas num certo momento isso se esgarça. Num certo momento, esse modelo vai deixar de funcionar, porque o que devia vir com valor lá do fornecedor e o que devia ser construção de valor interna vai parar de acontecer e o valor que se oferecia para o seu cliente vai deixar de existir. Isso mostra uma falta de uma filosofia que torne consistente as ações nas relações com todos. Eu gosto de analisar a prática porque é aí que a gente identifica com clareza, porque no discurso, na retórica, é fácil falar. Mas transformar, né, o discurso em prática é que é difícil. E eu sempre avalio as empresas pelo efetivamente que elas fazem, não porque elas falam, né, que fazem. Então, existem algumas coisas práticas. Consenso, ou uma discussão, ou um alinhamento, dê o nome que você quiser, no conceito de empresas válidas. Um segundo e simultâneo processo, como é que eu posso embeber, enquadrar cada uma das atividades da casa que está em andamento, no sentido de que isto não seja violentado. Porque, às vezes, remando para um lado, o chefe faz uma coisa e faz para o outro. As empresas têm muito disso, tem muita empresa que acelera de um lado e outra turma puxa freio de mão.
E, por último, se é que vale, renove periodicamente essa crença no conceito e vai envolvendo os seus stakeholders, fornecedores e tudo mais, né? Então, a grande questão para mim das empresas válidas, o que me chama muita atenção, é realmente você construir relações duradouras e de muito significado com as pessoas. São elas que constroem as companhias e são elas que também destroem. E nós fazemos as coisas que fazemos pelos motivos que temos em fazer. E esses motivos têm a ver com uma causa, né? É a grande causa que nos move a fazer aquilo que nós fazemos. Então, se a causa tiver a ver conosco, nós somos engajados, né? Somos aliados nesse processo. E se a causa não tiver a ver, fica um exercício efêmero, né? Ele vai durar pouco, enquanto for conveniente para mim, quando não for mais, ele termina esse exercício, né? Os grandes talentos, as pessoas de nível, não importa em que posição hierárquica estão, vão embora porque se sentem traídas quando princípios foram violentados. Eu tenho visto jovens executivos muito arrojados e muito ousados. E ousados num modelo diferente do que a gente tem visto aí no passado. Tá? Muito mais ligados à causa empresarial do porquê estamos fazendo isso e como é que isso contribui. Aí sim, você tem jovens executivos engajados com projetos e projetos que têm resultados de curto, médio e longo prazo, onde eles enxergam uma possibilidade de criar um mundo diferente, de fazer projetos inovadores, de construírem valor, de olhar para um cliente e ver como é que, através daquela proposta de valor, eu posso ajudá-lo a ser cada vez mais próspero. Então, vejo, sim, jovens executivos com uma postura empresarial muito diferente do que a gente tem visto aí no passado, onde era a remuneração em primeiro lugar. E hoje a gente vê como primeiro lugar e a questão da realização. Onde é que eu me realizo, que projeto eu me realizo, onde eu acredito, quais são os pontos, princípios e valores que eu acredito e que vale a pena lutar por aquela causa. O que às vezes falta para esse jovem executivo arrojado, ousado, que tem uma enorme capacidade de realizar o que está fazendo, seja aprofundar um pouco mais nos conceitos, pensar um pouco antes do fazer, um tempo para planejar, e daí o tempo para fazer. Tá? Então, acho que essas duas, é um equilíbrio entre o pensar, o planejar e o fazer. Eu fiz um projeto, fiz uma visita, fui visitar um cliente, deu certo aquilo. Eu preciso ter um tempo para voltar para casa, sentar com a minha equipe e compartilhar um pouco essa minha experiência. Eu fui lá, ao contrário, deu muito errado. É fundamental que eu volte para casa, sente com a equipe e compartilhe essa experiência. Por que deu certo? Por que deu errado? O que deu certo? O que deu errado? O que a gente pode aprender com essa ação que a gente acabou de fazer? Como é que a gente, no futuro, tem ações que são mais eficazes, coisas que dão melhor resultado? Gasta menos tempo, custo, com coisas que parece que não funcionam muito bem. Como é que a gente aprende uns com os outros a partir da prática que a gente tem tido no próprio andamento dos negócios? A gente está ficando muito solitário dentro da empresa. Antigamente, o presidente era uma figura muito solitária, ele não tinha muito com quem compartilhar. Ultimamente, cada pessoa dentro da empresa tem se tornado um solitário. Ele não tem muito com quem compartilhar nem suas experiências positivas e negativas, nem as suas ideias e os seus planos de ação para o futuro. E é muito fundamental compartilhar as experiências. É desse erro e acerto que nascem as inovações, as novas formas de abordar, as novas formas de operar, as novas formas de inventar o futuro. É desse compartilhamento. O fato é que, na complexidade do mundo, a gente não detém todas as competências dentro de casa para resolver tudo que a gente precisa. Então, você se serve de clientes que podem ajudar, fornecedores que acreditam nisso, provedores, especialistas que estão aqui e ali, grandes pessoas dentro da casa. Porque o que a gente tem notado e que a visão econômica embotava porque não dava espaço, é que há muitos talentos na sua casa cujo currículo maior dele está oculto para você.
Você entende? Porque numa visão meramente transacional, onde o que interessa é só o número, as pessoas não têm como se expressar nas outras áreas. Porque, é curioso, um dia você sai fora da tua empresa e vê um outro sujeito que trabalha para a tua companhia, dando um show numa outra companhia, e fala, como é que ele sabe isso lá e não sabia aqui? Quer dizer, o contexto da companhia válida, que é ritmado pela realização das pessoas e da organização como um todo, ele faz florescer conhecimentos e saberes que estavam escondidos ali na organização. Por exemplo, a empresa válida tem muito mais condição de inovar do que a outra, né? Porque ela trabalha jazzisticamente, a causa é essa, e o teu empenho me permite, e seu compromisso, que você improvise de maneira maravilhosa. Por isso que as utilidades nascem, né? A empresa começa a dar resultados tão interessantes, e se você tiver o evidenciômetro, ainda é melhor porque mostra ganhos interessantes. Mas o mais interessante que acontece a alimentação, a retroalimentação que tem, é a admiração da sociedade. A companhia não para de ser chamada para dar depoimentos. Os clientes elegem a empresa como uma empresa modelo naquele negócio, naquele outro. Os talentos se sentem com orgulho de pertencer, fantástico. E a companhia ganha muito dinheiro. As empresas válidas, como atendem todas as dimensões da sociedade que marcam pontos e que significam coisas importantes, talentos realizados, recursos, lucro admirável, prosperidade, quem quer contra? Então ela potencializa o valor. E quando ela tem muito valor, ela atrai mais do que precisa conquistar. Procuram a empresa mais do que a empresa consegue correr atrás para dizer que existe. E olha, se um cliente procura uma companhia dessa, 80% do caminho de valor já foi seguido, já foi traçado, entende? Então isso está ajudando minorias a contaminarem positivamente maiorias agora, dado que elas são focadas no valor. Por isso, o grande segredo de uma empresa válida tem sido produzir como grande e vender como pequeno. Onde a presteza, a atenção, o valor verdadeiro, o mérito, é o que faz a diferença. Empresa válida, uma forma de ver empreendimentos de alta rentabilidade, sucesso, prestígio e admiração. E o Nélio concebeu, pela inspiração, experiência e a legitimidade com o que é bom, o conceito de empresas válidas. Brasil Manfrim, executivo de primeira linha conosco nessa caminhada de mais de 20 anos. Cristiane Castanheira, com a sua visão pedagógica de formação e de desenvolvimento de talentos. Paulo Grise, que tem sido conosco o grande alavancador de empresas válidas.